Ok, vamos lá então. O que significa opus operatum? Bem em concreto. É assim, supostos os poderes, as intenções e os atos devidos por parte do ministro, e suposto que o sujeito apto para receber os sacramentos não oponha um impedimento de intenção ou impedimento de ordem moral, os sacramentos conferem a graça que significam. Isso é o que significa dizer ex opere operato. Vamos explicar isso. Se tem um homem, vamos aplicar isso ao caso da Eucaristia. Se existe um homem validamente ordenado, padre, com a intenção de fazer o que faz a igreja, e que pronuncia a fórmula sobre a matéria válida, acontece a transubstanciação. Basta que exista o ministro apto e o sujeito apto, nesse caso ali seria o pão e o vinho, para realizando aquela obra, aconteça o efeito. Basta isso, ou seja, basta a obra para que o efeito se produza, o efeito real. Nesse caso é a conversão da substância do pão na substância do corpo e a conversão da substância do vinho na substância do sangue. Está claro? É muito simples. Isso é ex opere operatum. Isto é, pelo simples fato de que o sinal sacramental foi realizado validamente, a coisa acontece. Todos os outros pressupostos, tudo isso que eu falei, vejam, que o ministro tenha a intenção de fazer o que faz a igreja, que seja pão de trigo, que seja vinho, realmente de uva, tudo isso são condições para que a obra aconteça, ou seja, sem uma condição não vai acontecer, mas não é propriamente a causa. Essa diferença aqui entre condição e causa é fundamental. Para alguns é sutil, mas não é tão sutil assim. Condição é diferente de causa. Por exemplo, dá o exemplo da quimioterapia de novo. A quimioterapia é eficaz no tratamento do câncer. A quimioterapia é causa pela qual você se livra do câncer, certo? É causa. Mas uma condição para que você se livre do câncer é que você se submeta às sessões de quimioterapia, não é? Não basta a quimioterapia, você tem que se submeter a ela um certo número de vezes para que o efeito possa se dar. Às vezes não se dá, mas às vezes você não resiste à quimioterapia também, mata não só o câncer, mas você também. Mas isso é o que significa dizer que é causa, ela produz, mas a causa, existem certas circunstâncias sem a qual a causa não pode atuar, mas essas circunstâncias não são a causa. Por exemplo, vocês estão vendo, não é? Vocês estão enxergando. Os olhos de vocês, todo o aparato visível de vocês aí, que não é só o olho, né? Mas vai lá, tem o cérebro, é causa da visão, certo? Mas vocês poderiam ver sem luz? Não. A luz é condição para que o seu olho possa realizar o ato de ver. Mas a luz não é causa da visão, certo? Então, tipo, nos sacramentos, a causa da graça dos sacramentos, sei lá, a causa pela qual se perdoa o pecado é a fórmula da absolução pronunciada pelo ministro apto. Essa obra já é causa. Ela produz infalivelmente seu efeito.
ainda que só vá produzir em certas condições. Se o que eu tenho ali é a Virgem Maria, não vai fazer nada, entende? Não tem pecado. Se o que eu tenho ali é Lúcifer, não vai fazer nada, não tem contrição, entende? Então tem, ainda que contrição, nesse caso seja a causa material do sacramento. Mas bom, só para dar um exemplo, no ex opere operatum, uma vez que tem a obra causa a graça. E aquelas outras coisas que rodeiam o ato ali, elas não são causa da graça, elas são só condição para que a coisa possa acontecer. Vejam, alguns não gostam criticam isso porque falam que isso é como que um resquício, um resto de magia, como se você estivesse falando, aqui tem, sei lá, tem poderes mágicos, essa fórmula que eu faço, como se fosse uma questão de magia, tipo, basta pronunciar essas palavras, fazer esse rito e você vai estar perdoado. Fala, não, isso é resquício de paganismo. Tem alguns teólogos modernistas que opinam isso, que é como se fosse um resto, uma pervivência de uma atitude pagã que confere certos poderes a certas coisas. Basta dizer abracadabra e puf, se abre a caixa. Então, falam que é mais ou menos a mesma coisa. Está falando isto é o meu corpo e está fazendo um truque de mágica. Mas opus operato, ou por exemplo a comunhão, você vai lá e comunga e você fica forte, isso aí é coisa de ingênua. Algumas pessoas pensam isso. Mas nada a ver. Opus operato não tem nada a ver com magia, com a mentalidade mágica. Na mentalidade mágica, em primeiro lugar, as coisas têm um poder, aquele rito, aquela coisa, tem uma espécie de poder de forçar a divindade a fazer o que você quer, na mentalidade mágica. Então, tipo, sei lá, você pega a macumba, por exemplo, você faz, ou essas coisas, como chama? Mal olhado, não. Simpatias. Você coloca o negócio ali atrás da porta e você vai acontecer o que você quer. Também ainda não tem nenhuma disposição moral que exija de você. Você não está. Como uma espécie de forçar, um modo de forçar mecanicamente a providência a fazer o que você quer, como se aquela coisa tivesse certos poderes mágicos. Você pega o pé de coelho e coloca aqui e você fica protegido de todos os atos de inveja. Entende? Isso é magia. Nos sacramentos nada a ver. Primeiro, os sacramentos eles pressupõem a vontade divina, porque a água não tem nada do poder de perdoar pecados. Foi Deus que quis usar a água como sinal, como instrumento para comunicar a purificação espiritual. Ou seja, é uma decisão divina, a gente não forçou nada. Não é que se eu fizer isso aqui, eu forço Deus a me fazer tal coisa. A vontade de Deus antecedeu tudo isso e preestabeleceu que essa fosse a maneira, entende? Então, a primeira razão é essa, mas também porque, diferentemente da mentalidade mágica, aqui existe sim como condição uma série de disposições morais na parte do ministro e na parte do sujeito, que na verdade não são causa nos sacramentos, mas são condições para que a causa realmente possa produzir a sua eficácia, o seu efeito. Essa doutrina católica da eficácia ex opere operatum dos sacramentos, ela tem consequências muito, muito profundas para a nossa vida religiosa, muito positivas. A gente vai ver algumas delas. Assim, a mais geral e mais perceptível, que é fácil se dar conta disso, é que graças a essa realidade da eficácia intrínseca, a
a religião católica fica muito longe, muito preservada do psicologismo e do moralismo protestante, que não tem essa doutrina. Os protestantes não têm essa doutrina, senão que eles caem, que toda a liturgia, toda a vida religiosa, a prática religiosa para eles, não passa de um estímulo psicológico. Entende? Por que se você é um protestante desses que tem aqui no Brasil, tem alguns outros protestantes que ainda têm algo mais, especialmente o batismo, conserva para eles uma certa eficácia intrínseca, mas na maioria das vezes não passa disso, e alguns nem isso. Você vai lá em Parelheiros agora, sem aquele pessoal com a plaquinha, né? Venha um Deus diferente para uma pessoa diferente, essas coisas assim, que é tudo, você vai naquelas igrejas só para se sentir psicologicamente motivado a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira, a carregar a sua cruz de cada dia, entende? É só uma questão, congregar-se para eles é animar-se reciprocamente. Você vai lá e todo mundo junto, pedindo, e você se sente mais apoiado na sua caminhada. É isso. Não tem nenhuma eficácia intrínseca, é uma eficácia psicológica. De tal maneira que, qual igreja você deve ir? Aonde você se sente mais motivado, no final das contas. Entende? Porque não tem eficácia intrínseca. Olha só a diferença. Você vai no médico em busca da eficácia intrínseca, da eficácia real. Tanto que você vai no médico até quando você não quer sensivelmente falando, né? Por quê? Porque você sabe que você precisa. Você não está ali tomando a injeção porque você vai se sentir mais motivado por aquela agulha, mas sempre porque você sabe que naquela agulha tem objetivamente uma substância que vai te fazer bem. Isso é eficácia intrínseca. É mais ou menos, é muito mais parecido a isso, o ir à igreja para nós cristãos, para a missa, do que ir para, sei lá, um grupo de apoio. Para os protestantes, não, a igreja, a vida religiosa, a prática religiosa comunitária é muito mais parecida a um grupo de apoio. Se você não gosta do grupo de apoio, se você não se sente motivado, não tem nenhuma razão para ir no grupo de apoio. Porque não é intrinsecamente eficaz, é psicologicamente eficaz. E se psicologicamente isso não realiza nada para você, para que você vai? Agora, se é uma realidade de eficácia intrínseca, não. E na igreja, a nossa vida religiosa, a nossa vida litúrgica, ela é fundada sobre a realidade objetiva da ação dos sacramentos. Então, por exemplo, eu comungo, eu me confesso, não pelo alívio psicológico que eu vou experimentar disso, posso não experimentar nenhum alívio psicológico, mas pela convicção da fé e muitas vezes da experiência, se a pessoa faz bem, não tem como, de que aquilo ali é intrinsecamente eficaz, de que realmente me modifica a minha alma eficazmente. Essa é a primeira consequência, talvez a principal. Dá para a vida religiosa uma objetividade. Não se trata de simplesmente você se colocar em certas disposições interiores oportunas. Não se trata de você ser realmente modificado. É o Evangelho de hoje, nesse capítulo 6 do Evangelho de São João, que a gente vai ler essa semana toda. Cristo fala, eu sou o pão descido do céu que dá a vida ao mundo. Ou seja, é uma realidade objetiva. Eu dou vida. É uma modificação real. Se alguém não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem a vida em si mesmo. Fazer o quê? Da mesma maneira que se alguém não toma certa vacina, não tem os anticorpos.
Você não pode produzi-los simplesmente com a sua força psicológica. Assim, a vida trinitária, a vida da graça, a vida sobrenatural, ela é comunicada aos homens através da humanidade de Cristo e dos sacramentos instituídos por Ele, e basta. É uma realidade objetiva. Por isso que quando Nosso Senhor assim terminou o Evangelho de ontem, quando Ele está falando tudo isso, Ele fala, mas vocês não creem. E perguntam, perguntam assim para Ele, qual é a obra de Deus? O que é que a gente tem que fazer então, no final das contas? Falou, a obra de Deus é muito simples, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, que vocês creiam em mim e unindo-se a mim, recebam objetivamente, eficazmente, ex opere operato, esta graça que eu vim trazer. E depois essa graça vai florescer em ações, em uma capacidade operativa que vocês não têm. Mas principalmente consiste nisso, em crer e receber. Mas vocês não creem. Assim terminava o Evangelho de ontem. E hoje começava já com uma continuação, aqueles falando, e que obra que você faz para que a gente possa acreditar? Né? Nossos pais comeram o maná, e você, o que é que você faz para que a gente possa acreditar? A Nossa Senhora é muito clara ali, que é uma realidade objetiva. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem, não tem. Porque não é uma realidade simbólica, psicológica. Tem um padre Félix Del Valle, ele dá um exemplo muito bom para explicar isso. Imagine que alguém chega na sua casa, bate lá na porta, fala, vem morar aí. Como assim você veio morar aqui? Não, eu sou justo, eu sou honesto, eu pago minhas contas, sou prudente, sou casto, tenho todas as virtudes humanas. Não, beleza, você pode ter todas as virtudes humanas, mas essa casa não é o lugar de quem é bom simplesmente, é o lugar de quem é da família. Entende? São coisas distintas. É a mesma coisa o céu, a vida eterna. A vida eterna nada mais é do que a vida trinitária, a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conhecendo-se e amando-se entre si. A gente, por mais irrepreensível que você for, como homem, virtudes humanas, você não tem jeito nenhum de entrar ali. Ali, só quem subsiste ali é quem é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Se você não é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito Santo, você não tem direito de participar da vida trinitária. A realidade é objetiva. O único modo de que isso aconteça é que a Santíssima Trindade abra suas portas e te adote como filho. Isso se faz objetivamente pela transmissão da vida sobrenatural. Por isso que os sacramentos eles são realmente eficazes e comunicam realmente essa vida. Ok, outra consequência. Torna-se outra consequência dessa doutrina do ex opere operato. Eleva, já falei, não? Manifesta a centralidade de Cristo como causa principal que age realmente sobre os fiéis através dos sacramentos, que são causa instrumental. Ou seja, quando você fala que os sacramentos são realmente eficazes, que eles são realmente instrumentos que agem em você, você está realçando ou afirmando a centralidade de Cristo, que Ele age através dos sacramentos. Por isso que os sacramentos são realmente eficazes. Por exemplo, imagine que, vamos descrever essa seguinte situação. Para a escrita dessa palavra clara, para escrever essa palavra, esse pincel foi realmente eficaz? Sim ou não? Sim, foi realmente eficaz. Ele realmente produziu o efeito, ou seja, isso aqui é uma realidade, esse efeito, e a produção desse efeito realmente dependeu desse pincel, certo? Foi realmente eficaz.
Mas ele foi eficaz de uma maneira instrumental, porque mais eficaz ainda do que ele fui eu, que o utilizei para realizar esse efeito. Quando você fala que o batismo realmente comunica a vida da graça, é óbvio, você não está falando que a água comunica a vida da graça. Está falando que Cristo está atuando através desta água e por isso ela comunica a vida da graça. Entende? Então, a eficácia real dos sacramentos, ela é uma doutrina que se apoia e que manifesta que Cristo continua agindo, e Cristo está vivo e atuante através dos sacramentos. Então, a doutrina do Opus Operatum, ela coloca de maneira muito clara e manifesta a centralidade de Cristo no processo de santificação e de salvação da humanidade. É porque Cristo continua agindo que, ao pronunciar essa fórmula e fazer esse gesto, a pessoa é santificada. Veja que, se Cristo estivesse morto, já não existia, seria impossível uma doutrina do Opus Operatum. Seria mágica no máximo. Mas é justamente porque ele está vivo que essa doutrina é possível, que ele pode agir através desses elementos sensíveis. Tá? Vou interromper aqui e depois a gente continua.